bem-vindos a mais uma das nossas análises profundas. Hoje a gente tem uma verdadeira montanha de pesquisas e artigos sobre a mesa. E que montanha, né? O material de hoje é denso, mas muito revelador. Com certeza. E a missão desta nossa imersão é daquelas que, mudam a forma como a gente enxerga o mundo ao nosso redor. Nós vamos explorar o fascinante universo da semiótica. Que, em termos bem simples, é a ciência dos signos. Exato. A ideia hoje é descobrir como essa ciência atua como um verdadeiro código secreto. Um código que conecta temas que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver uns com os outros. Como a teoria da cultura, as dinâmicas de uma sala de aula e até a complexa construção da identidade de gênero humana. Tudo isso está interligado nas fontes que a gente vai analisar. O material de hoje viaja no tempo e nas ideias. Passa pelos estudos pioneiros da linguagem lá na Suíça, cruza as teorias culturais de grandes pensadores do século XX. Entra nas escolas com pesquisas etnográficas. Sim, e deságua nos intensos debates psicanalíticos e filosóficos sobre quem nós somos. Ok, vamos desvendar isso, porque no fundo todos nós vivemos em uma matriz gigante de códigos invisíveis, onde absolutamente nada é apenas o que parece ser. O que é fascinante aqui é que no nosso dia a dia a gente tende a pensar na linguagem apenas como um conjunto de rótulos. Como assim? Sabe aquela ideia de que o mundo físico já está totalmente pronto, com as montanhas, os rios e as relações sociais todas definidas? Sim. Como se a gente só precisasse dar nome aos bois. Como se nós, humanos, simplesmente criássemos etiquetas e colássemos nessas coisas prontas para poder conversar sobre elas. Pois é, o material que estamos analisando mostra exatamente o oposto. A linguagem e os signos não são meros rótulos descritivos. Não são. Eles são os próprios tijolos que constroem a realidade social que a gente habita. E antes da gente mergulhar nas engrenagens dessa construção, vale fazer um alinhamento sobre o tom da nossa conversa. Esta é uma jornada puramente focada no conhecimento. Isso é fundamental. Ao longo da análise, vamos esbarrar em debates acadêmicos e temas sociais sensíveis. E o nosso papel aqui não é defender um lado político. De jeito nenhum. Nem dizer o que é certo ou errado. O objetivo é dissecar essas teorias de forma totalmente neutra e imparcial. Para que quem acompanha a nossa imersão possa compreender a lógica por trás de cada uma dessas ideias e tirar as próprias conclusões. Sou totalmente a favor dessa neutralidade acadêmica. É ter a chave de leitura nas mãos, sem ninguém forçando a porta. E para pegar essa chave, a gente precisa começar pelo básico da anatomia do significado. Há muito tempo, eu achava que uma palavra era só um som que apontava para um objeto físico. Muita gente pensa assim. Mas o trabalho do linguista suíço Ferdinando Saussure, que é o ponto de partida da nossa análise, meio que explode essa ideia, não é? Explode completamente. Como exatamente ele muda essa lógica? Ele muda a lógica ao propor que o signo linguístico é uma entidade de duas faces. Imagina uma folha de papel. Você não consegue cortar a frente sem cortar o verso junto. As duas partes são inseparáveis. Saussure diz que o signo não liga uma palavra a uma coisa do mundo real, mas sim uma imagem acústica a um conceito mental. De um lado dessa folha de papel, nós temos o que ele chamou de significante. O significante. Isso. O significante é a forma física da coisa. Pode ser o som das letras, a palavra escrita, a imagem gráfica. E do outro lado da folha, colado nele, está o significado. Que é a ideia. O significado é a ideia, o conceito que desperta na mente. Para deixar bem visual para quem está ouvindo. Se eu digo a palavra sapo, o som de sapo vibrando no ar ou as letras S, A, P, O no papel são o significante, a forma física... Exato. Mas quando a gente escuta esse som, instantaneamente vem à mente a ideia de um anfíbio verde, úmido, pulando num brejo. Essa ideia mental, esse conceito, é o significado. Perfeito. Não é o animal físico de carne e osso lá na lagoa. É a ideia dele dentro da nossa cabeça. Perfeita analogia. E é aí que entra uma camada de profundidade enorme trazida pelo texto do pesquisador José Luiz Fiorin nas nossas fontes. Ele foca na questão da arbitrariedade dessa relação. Arbitrariedade? Pensa bem, não há absolutamente nada no som da palavra lago que exija que ela signifique uma grande acumulação de água cercada por terra.
Não tem uma conexão física natural ali. Não existe uma lei da física que obrigue esse som a ter esse sentido. É um acordo puramente arbitrário, uma convenção social que foi criada e mantida ao longo do tempo por nós. E provar que a língua é arbitrária é algo monumental. Com certeza, porque demonstra que a língua não é uma nomenclatura natural. Ela recorta, organiza e categoriza a realidade de forma muito ativa. Em outras palavras, a linguagem desnaturaliza o mundo. Tem um exemplo prático nos textos que ilustra isso de uma forma tão clara que chega a ser poética. É sobre como diferentes idiomas retalham a realidade física de formas totalmente distintas. O exemplo da palavra terra, certo? Esse mesmo. Pensa na palavra terra em português. A gente usa terra para se referir ao planeta Terra. Sim. Usa para a terra do quintal, onde a gente planta uma flor. Usa para falar do nosso país de origem. A nossa terra natal. Isso. E usa para falar do chão que a gente pisa. Mas em inglês, para cobrir essa mesma realidade material, eles precisam de pelo menos 3 palavras diferentes. É verdade, eles fragmentam isso. Eles usam Earth para o planeta ou o solo geológico, usam Land para uma nação ou um terreno e usam Ground para a superfície física sobre os nossos pés. A realidade material, o chão lá fora, é exatamente o mesmo no Brasil ou na Inglaterra. Exato. Mas a lente semiótica muda completamente a forma como as mentes dessas culturas agrupam e compreendem o mundo ao redor. A língua obriga os falantes a prestarem atenção em recortes diferentes do mundo. E aqui é que fica realmente interessante, porque esse campo de estudo se expandiu para muito além das palavras escritas ou faladas, graças a Charles Sanders Peirce. Ele criou uma tipologia para os signos que a gente usa o dia inteiro, mesmo sem perceber. A teoria de Peirce é fantástica, porque ela nos dá um vocabulário para ler qualquer coisa, não só textos. Ele divide os signos em 3 categorias principais baseadas na forma como eles se relacionam com o mundo. O ícone, o índice e o símbolo. Exatamente. O ícone é aquele signo que funciona por pura semelhança com o objeto real. Uma fotografia no celular é um ícone. Os textos citam aquele quadro famosíssimo do pintor surrealista René Magritte, A Traição das Imagens. Ilustra isso com perfeição. Aquele do cachimbo. É uma pintura extremamente realista de um cachimbo, e logo abaixo está escrito: isto não é um cachimbo. E Magritte estava certo. Não é um cachimbo de verdade. Ninguém pode colocar tabaco ali e fumar. É apenas uma representação. Um ícone que se assemelha ao objeto. O ícone é fácil de pegar. Mas e o índice? Os textos falam sobre uma conexão física ou de causa e efeito. Dá para pensar na fumaça como um índice de que tem fogo em algum lugar. Ou numa placa de trânsito com uma seta apontando para a direita, indicando a direção fisicamente. Trazendo para o nosso cotidiano digital, sabe que é um índice perfeito? Qual? Aquele visto duplo azul no aplicativo de mensagem. Ah, nossa, sim. Não se parece fisicamente com a pessoa que leu a sua mensagem, não tem semelhança, então não é um ícone, mas aquele tique azul é o rastro físico. É evidência digital, deixada no servidor de que a pessoa abriu o aplicativo, olhou a mensagem e decidiu te ignorar. É causa e efeito puros. Deixou um rastro. E para fechar a tríade de Peirce, a gente tem o símbolo. Que é a convenção total, né? O símbolo é o domínio da convenção total, da lei arbitrária que a gente comentou agora há pouco. Não existe semelhança e não existe causa e efeito. Uma cruz plantada na beira de uma estrada não se parece com um acidente de carro. Não tem semelhança física nenhuma com uma batida. Nenhuma. Mas socialmente a gente concorda que ela simboliza que alguém perdeu a vida ali. As próprias palavras que estamos usando agora para nos comunicar são símbolos. São regras de um jogo que a sociedade inteira combinou de jogar. É impressionante perceber como estamos imersos nisso. A grande sacada dessa primeira parte é entender que a linguagem não chega atrasada na festa. Como assim? Ela não aparece depois que a realidade já aconteceu só para dar os nomes. A linguagem é o que faz a festa acontecer. Então, se a linguagem constrói a realidade, a cultura inteira deve ser o tecido formado por esses fios simbólicos, certo? Essa é a ponte perfeita. Se a gente entende que os signos moldam o mundo, a nossa definição de cultura tem que mudar também. E é aí que entra o trabalho de Raymond Williams nas nossas fontes. Ele dá uma chacoalhada nisso, não dá? Dá, porque até um tempo atrás imperava uma visão muito elitista sobre cultura.
muito defendida por críticos tradicionais como F.R. Leavis. Ah, a famosa cultura com C maiúsculo. Exatamente. Para essa galera clássica, cultura era apenas a arte erudita. Os grandes romances literários, as sinfonias. Era uma busca por uma espécie de perfeição ideal que precisava ser guardada a 7 chaves contra a ignorância das massas. Uma visão bem excludente. Muito. Mas Williams, que veio de uma família da classe trabalhadora no país de Gales, implodiu essa noção. Ele propõe o que chamamos de materialismo cultural. O materialismo cultural diz que a cultura é um modo de vida global, né? Isso. A cultura não está só no museu ou no teatro. Ela é o modo como as pessoas organizam o trabalho no dia a dia, como estruturam a família, como se comunicam. Tudo isso é força produtiva e material. E isso ganha um peso enorme quando a gente cruza as ideias do Williams com outro gigante que aparece na pesquisa, Mikhail Bakhtin. Bakhtin é genial nessa parte. Bakhtin vai direto na jugular dessa questão semiótica e diz que todo signo é ideológico. Ponto final. Ele argumenta que não tem essa de signo neutro, sabe? Uma palavra purinha flutuando num vácuo de santidade. Não existe palavra inocente para ele. Para Bakhtin, o signo é um pedaço material da realidade. E justamente por isso, ele sempre está carregado de tensões. Tensões, intenções, disputas e dos valores de quem está usando aquela palavra. Bakhtin e Williams estão basicamente dizendo a mesma coisa por ângulos diferentes. Palavras não são apenas ar vibrando. Elas têm peso, têm história e participam ativamente da manutenção ou da quebra das estruturas de poder. Cada escolha que a gente faz, do vocabulário à roupa que vestimos, está saturada dessa disputa ideológica invisível. Tem um momento da pesquisa que dá um exemplo etimológico sensacional sobre como as palavras escondem essas visões de mundo. Ah, o da investidura. Esse exemplo é fantástico. Se a gente analisar o ato de alguém assumir um cargo de poder no Estado. Em francês, usa-se a palavra investiture. Essa palavra, na sua raiz histórica por lá, carrega uma ideia mais neutra, apenas de receber uma função, de ser encarregado de um serviço. Uma coisa mais administrativa. Exato. Agora, no português, nós usamos investidura. A raiz semântica da nossa palavra carrega a ideia de assenhorear-se, de estabelecer domínio e poder sobre algo ou alguém. É um detalhe sutil. Mas que diferença abissal de significado. Muita diferença. Essa diferença no significante escancara como essas culturas diferentes enxergaram historicamente o que significa ter poder estatal. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que para entender profundamente a alma, a cultura e as mazelas de um povo, não basta olhar para as leis escritas. É preciso ler os signos cotidianos desse povo. E se a cultura inteira é um grande texto cheio de signos de poder, onde é que a gente é treinado para ler e aceitar esse texto pela primeira vez? Na escola. Na escola. E se conectarmos isso ao quadro geral, a sala de aula ganha contornos muito mais complexos. Quando a gente leva a semiótica para dentro dos muros da escola, a visão romântica da educação sofre um abalo. A pesquisa sobre etnografia escolar nas fontes nos mostra isso com clareza. Por muito tempo, olhou-se para a escola de uma forma apenas funcionalista, como um prédio criado só para passar o conhecimento da geração velha para a nova. Ou de uma forma puramente estruturalista, onde a escola era vista só como regras, disciplinas e horários inflexíveis. Mas a abordagem etnográfica passa a ver a escola como um espaço interacionista. Interacionista porque não é estático. Isso. A cultura escolar não cai pronta do teto. Ela é negociada e construída todo santo dia, minuto a minuto, nas pequenas interações entre os alunos, os professores, a direção e o próprio espaço físico. É quase como se os pesquisadores, lá na década de 70, tivessem colocado óculos de visão semiótica. Eles pararam de focar só naquelas planilhas do behaviorismo clássico. Que só queriam saber se o aluno sentou, calou a boca e decorou a matéria. Exato. Eles começaram a ler a sala de aula inteira como uma teia de significados. E um dos exemplos mais marcantes é a própria arquitetura e o mobiliário. A disposição das cadeiras. Sim. Imagina a cena clássica. O diretor ou a autoridade está sentado atrás de uma mesa imponente, numa daquelas cadeiras executivas acolchoadas.
de espaldar alto, com braços confortáveis. Enquanto isso, do outro lado da mesa, ou espalhados pela sala de aula, Quem está sendo avaliado senta numa cadeira minúscula, reta, de madeira ou plástico duro, muitas vezes sem braço nenhum. que dá dor nas costas em 10 minutos. Nossa, sim. E aquilo não é só uma escolha de design barata da prefeitura. Aqueles móveis são signos pesados de hierarquia e de poder. Eles gritam, eu mando, você obedece, sem que ninguém precise abrir a boca. E a leitura etnográfica não para no ambiente físico. Ela vai fundo nos corpos e nas atitudes dos alunos. O material cita as críticas contundentes do educador brasileiro Maurício Trajnberg. Ele aponta uma ferida aberta. A de que a escola usa os próprios alunos como signos. A própria escola utiliza as características dos alunos como signos para julgá-los antecipadamente. A classe econômica, a forma de vestir, a raça e, principalmente, a variação linguística. A forma de falar. Se um aluno chega usando uma linguagem que foge da norma culta, padrão, o sistema muitas vezes não lê aquilo apenas como uma diferença cultural ou regional riquíssima. Aquela linguagem é lida como um signo de deficiência intelectual. E aí a tragédia se consolida, porque a escola lê a origem socioeconômica mais simples, não como um ponto de partida, mas como um signo preditivo de fracasso garantido. A instituição escolar acaba funcionando como um espelho que consagra e legitima as desigualdades que já existiam do lado de fora dos muros. Por isso, enxergar a escola sob essa lente dos signos é o primeiro passo absoluto para podermos questionar as regras do jogo e parar de culpar exclusivamente o aluno por um fracasso que muitas vezes foi projetado pelo próprio sistema. Nós estamos vendo como os signos rotulam grupos sociais inteiros. Mas e quando o signo rotula o âmago de quem a gente é? É aqui que a gente entra no nosso último campo de exploração da pauta de hoje: gênero, sexo e semiótica. Este é, de fato, o território onde as teorias que discutimos atingem o nível mais íntimo do ser humano. E lembrando a quem escuta, a nossa ideia aqui não é tomar partido nas guerras culturais modernas. De forma alguma. A ideia é mapear como pensadores influentes usaram a teoria dos signos para desconstruir e explicar a identidade humana. Historicamente, a documentação aponta para o trabalho do psicanalista Robert Stoller no final da década de 60. Stoller foi um dos grandes pioneiros ao cravar uma separação conceitual que hoje é amplamente discutida: a diferença entre sexo e gênero. Nossa espécie? O gênero, por outro lado, era outra coisa completamente diferente, não é? Sim, referia-se ao sentimento psicológico e à construção social, ou seja, a convicção interna de uma pessoa de se sentir masculina ou feminina. Essa foi uma revolução acadêmica na época. Stoller acreditava que existia um núcleo de identidade de gênero, algo que se formava ali bem no comecinho da vida, entre 1 e 2 anos de idade, por causa das interações da criança com os pais. E que, uma vez formado, esse núcleo se tornava uma essência sólida e mutável. A pessoa passava a ter a certeza absoluta: eu sou homem ou eu sou mulher. Mas a teoria acadêmica é implacável, ela nunca para de cavar mais fundo. Sempre vai além. E quando entramos na década de 90, com a filósofa Judith Butler, ela traz toda essa carga da semiótica pós-estruturalista e questiona até mesmo essa base que o Stoller achava que era inquestionável, certo? Como ela subverte isso? Isso levanta uma questão muito importante, porque Butler não apenas questiona o gênero, ela vai atrás do que chamávamos de biologia natural. Ela questiona o próprio sexo biológico. Para entender o saldo que ela dá, a gente precisa voltar rapidinho num conceito da filosofia de Jacques Derrida. O conceito de différence. Sem o jargão pesado, o que seria a différence? A ideia central é muito elegante. Derrida diz que não existe um significado original, absoluto e sagrado guardado em um cofre no fim do universo. As palavras e os conceitos só têm sentido porque a gente compara uns com os outros. Tipo, a gente só entende o que é dia porque temos o contraste da noite. Ela diz que, se o sentido só existe pela linguagem, então não apenas o gênero é uma invenção da cultura, mas a nossa própria noção de sexo natural também é. Espera aí, então ela está dizendo que a própria anatomia é uma ilusão?
Que o corpo físico não existe? Ela não nega a materialidade da carne, do corpo físico. O que ela defende é que a forma como a ciência, a medicina e a sociedade leem, classificam e dão sentido a essa carne já é um ato cultural atravessado pela linguagem. Ah, entendi. A gente não tem acesso a uma biologia pura. Exato. Uma biologia intocada pelo discurso humano. Porque no exato segundo em que tentamos descrever a biologia, nós já estamos usando signos impregnados de ideologia social. E é aí que entra o conceito super famoso dela, a performatividade, não é? A performatividade do gênero. Para Butler, a identidade de gênero não é algo que a gente tem lá no fundo da alma. Não é um núcleo sólido escondido como Stoller pensava, que a gente simplesmente expressa para o mundo ver. Para ela, o gênero é algo que a gente faz. É um efeito performativo. Trocando em miúdos, não existe um roteiro original da masculinidade ou da feminilidade. O que existe é uma série de signos, um tom de voz específico, um jeito de cruzar as pernas, as roupas que escolhemos, o cabelo, as gírias. Signos que a sociedade nos treina para repetir dia após dia, exaustivamente desde que nascemos. E é justamente essa repetição infinita de signos encenados que cria a ilusão de uma essência. Cria em nós mesmos e nos outros a sensação poderosa de que existe algo fixo ali dentro. Nós agimos e vestimos os signos, e ao fazer isso, produzimos o gênero. É a semiótica na veia. O nosso eu é um texto que está sendo constantemente reescrito pela sociedade. Se a gente parar para observar o percurso gigantesco que fizemos hoje, nós começamos em uma modesta sala de aula na Suíça com Saussure. Provando que o som de uma palavra e a imagem mental dela são invenções arbitrárias da mente. Depois fomos para as ruas da Grã-Bretanha com Raymond Williams e Mikhail Bakhtin, percebendo que as palavras são materiais densos que carregam o peso das disputas de poder da sociedade. Atravessamos o portão das escolas, lendo as cadeiras duras e as notas vermelhas como sistemas de signos projetados para hierarquizar os alunos. E desembocamos na desconstrução da própria subjetividade humana, mostrando que desde o núcleo psicológico debatido por Stoller até a performance defendida por Butler, a nossa identidade é atravessada de ponta a ponta pela linguagem. No fim das contas, tudo se resume a essa capacidade aterradora e maravilhosa que a humanidade tem de criar significado a partir do nada. Nós pegamos um pedaço de pano, um som no ar, um gesto físico, e injetamos uma intenção tão profunda neles que esses elementos passam a governar o mundo. E é exatamente por isso que dedicar tempo para entender a semiótica e essas teorias todas importa tanto. Saber que a nossa realidade não é uma montanha de fatos inquestionáveis e imutáveis da natureza. Mas sim uma teia gigantesca de signos negociados entre humanos. Isso nos devolve o controle da situação. Se as regras da cultura, se as dinâmicas excludentes da escola e se até as nossas identidades mais íntimas são acordos simbólicos, isso significa que esses acordos podem ser rasgados. Podem ser debatidos, questionados e transformados. Entender como o significado é construído é a ferramenta definitiva para não sermos apenas personagens do mundo. É a ferramenta para nos tornarmos os autores dele. É a grande recompensa intelectual dessa exploração. A consciência sobre o funcionamento invisível dos signos é a premissa para a emancipação. Com certeza. Quando a gente enxerga as cordas do teatro, o teatro perde um pouco do seu poder de coerção sobre nós. O truque perde um pouco da força. E para fechar a nossa análise de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo. Algo que as fontes não aprofundam, mas que é o elefante na sala do nosso século. Manda. A gente viu que toda a nossa realidade social, da dinâmica de poder até o gênero, foi construída com signos criados, disputados e alterados por nós, seres humanos, ao longo de milhares de anos. Sim, a humanidade construindo o próprio sentido. Mas agora, o que acontece com a nossa identidade e com a nossa cultura, quando algoritmos e inteligências artificiais começam a processar os dados e a nos impor os seus próprios sistemas de signos? Nossa, isso muda tudo. O que acontece quando passamos a consumir símbolos, imagens e textos cuja origem e intenção oculta nós mesmos já não conseguimos decifrar totalmente. Nós que inventamos a máquina.
A gente continua sendo o autor do roteiro ou a gente acabou de entregar a caneta? Fica a reflexão pesada para terminar o mergulho. Fica a reflexão para quem nos ouve. Até o nosso próximo encontro.